Fala nação, bem-vindos ao canal. Você que está chegando aí, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Vamos acompanhar aqui a coletiva do Felipe Luiz, é isso aí, pós-jogo, na vitória espetacular do Flamengo sobre o Internacional. Vamos acompanhar? Acompanhe comigo aí e veja a resposta inteligente do Felipe Luiz. O cara é cabeça, meu irmão, vai lá. Boa noite, Felipe Luiz, Ivan Trindade, canal Fala Urgente. Você considera que essa foi a melhor atuação do Flamengo sob o seu comando desde que você assumiu o time? E mesmo numa atuação como essa, você ainda vê fatores que podem ser corrigidos? Como é que você avalia o momento que o time está chegando agora numa quarta de final de Libertadores? Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então tá com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Esqueci. Bom, é isso. Felipe, aqui. Bom, muito se falou, né, no enfrentamento seu contra o técnico do Internacional, Rogério Machado, dois técnicos que gostam da questão tática, já tem essa questão tática muito forte, você levou nas 3 oportunidades a melhor. No que mudou daquela primeira partida no Maracanã, que até no segundo tempo o Inter conseguiu se movimentar e mudar e se postar melhor nesses 3 enfrentamentos, para a partida de hoje, o que você alterou daquele primeiro time do Flamengo para o time que dominou hoje o Internacional aqui no Beira-Rio? Bom, primeiro que é muito difícil você jogar contra o Internacional e praticamente que eles não chutem no teu gol, né? No primeiro jogo do Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado no segundo tempo, a verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem. Eu já falei, é uma ilusão pensar que vão dominar 90 minutos, que só vai atacar. O adversário também tem armas, tem grandes jogadores. E foi dessa forma. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e alguns ajustes táticos detalhes pequenos que foram corrigidos. E respondendo já a pergunta do teu companheiro também, que esse jogo também existem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem, e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Boa noite, Felipe. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber de você. Você participou até como jogador. Parabéns pela classificação. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador. Era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor, mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou que o Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar,
assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Felipe, boa noite, parabéns pela classificação, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E na coletiva passada você falava da necessidade de impedir que questionamentos possam interferir nas convicções do que hoje é realizado no trabalho dentro do Ninho do Urubu. E você foi muito questionado depois da eliminação na Copa do Brasil. E de lá para cá o Flamengo se consolidou na liderança do Brasileiro e agora conquista a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Como é que foi esse trabalho interno durante esse período que em determinado momento foi um período turbulento, justamente para não perder o foco, para não sair dos trilhos durante esse período em que o Flamengo obtém não só esse resultado importante na Libertadores, mas que também tem aí uma campanha vitoriosa no Brasileirão? Bom, primeiro que durante um ano, em um calendário com 80 jogos, com tantas competições, obviamente que a cobrança e as oscilações elas vão existir, e nos pegou nesse momento com uma eliminação da Copa do Brasil. Queríamos passar, não conseguimos, o Atlético Mineiro mereceu, da forma, do jeito que foi a eliminatória, eles passaram nos pênaltis, e infelizmente é assim. Hoje tínhamos um jogo aqui, vida ou morte, para mim até então, no meu ano e no ano do Roger, era o jogo mais importante da nossa temporada, e passamos com méritos e com convicções, como você falou. Eu tenho as minhas, né? Vou seguir elas até o final. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje, maior número de vezes, né? Mas durante uma temporada, como eu falei, normal que as equipes elas passem por fases não tão boas e as cobranças elas venham. A maioria desses jogadores, por não dizer todos, estão acostumados com isso e estão bem blindados. Oi, Felipe, aqui atrás Sérgio Lobo, parabéns pela classificação, com 2 vitórias e sem sofrer gol. E somente daqui a um mês vai ter um enfrentamento das quartas contra os Estudiantes, né? Quase um mês para frente. O que isso representa para você, para de repente recuperar mais jogadores fisicamente, azeitar o pessoal que está chegando? E hoje, olhando aqui seus números, foi o seu jogo de número 63 e o Flamengo sofreu 35 gols apenas, que dá uma média, você não foi vazado em quase 60% dos jogos. O que isso também representa para você e para essa evolução cada vez maior da equipe? Bom, você já me conhece bem, para mim a fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos, damos um valor tremendo, mas esses números em concreto aí demonstram muito a qualidade defensiva dos meus jogadores. O sacrifício, o esforço, o entendimento tático, mas a qualidade defensiva que cada um tem para defender. A outra eu já esqueci. Qual? Desculpa. Ah, tá. Bom, não, que falta um mês, eu só penso no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia que faltava um mês, mas que falta um mês, então a minha esperança agora é recuperar o Pulgar, que em um mês ele pode ser que volte. Então, até lá muita coisa vai acontecer, pode ter certeza. Felipe, boa noite, aqui atrás. Na sexta-feira, o Arrascaeta lhe deu uma entrevista e foi perguntado da relação que você tinha com ele. Ele é um dos poucos jogadores que jogou com você nesse time. E ele falou assim, valoriza um pouco o trabalho do Felipe Luiz. Teve coisas que aconteceram aqui dentro que, se não fosse o Felipe Luiz, teriam tomado um tamanho muito maior. Palavras do Arrascaeta. Queria saber de você, assim, qual é a sensação ali na beira do campo de você olhar para o seu time que correu no Maracanã, que correu aqui no final de semana e correu hoje. Você tem 2 zagueiros que talvez você não tenha, são os seus de confiança, que já estão numa sequência muito longa de jogos, e você não vê jogador fazendo corpo mole. Na semana passada o Emerson Royal jogou um tempo inteiro com o tornozelo torcido. Qual é a sensação sua como técnico em ver esse time correndo pelo Flamengo, mas também correndo por você, pelo respeito que eles têm a você? Obrigado. Foi no começo, nos meus primeiros jogos, foi onde eu mais
Me emocionei com isso, né, com ver os jogadores que eram meus companheiros correndo da forma que eles correm no campo. E já são muitos jogos, já faz quase um ano. E continuo tendo uma relação muito boa com eles, com todos esses jogadores que jogaram comigo. Mas, na verdade, a minha vida mudou, eu mudei muito, minha forma de ser. Quem é treinador sabe, a gente se fecha muito mais e separa muito mais o que é a amizade da relação profissional. Mas é um grupo bom, né? A parte boa de eu ter jogado com eles é que eu conheço o coração desse vestiário. Eu sei perfeitamente o quanto eles são ambiciosos, o quanto eles querem ganhar e o quanto eles querem o caminho para a vitória. Depois o resto eles fazem. E eles estão fazendo exatamente isso, na qual me deixa muito orgulhoso. E estaria dizendo a mesma coisa se hoje tivesse sido um resultado negativo, porque eu sinto muito orgulho de todo esse grupo de jogadores. Boa noite, Felipe. Aqui, Cidão Marinho do Litoral News. Parabéns pela classificação. Você falou um pouco sobre a temporada de 2019 na pergunta anterior. Eu queria voltar a essa temporada, você como jogador. O que muda voltar ao Beira-Rio, você que esteve em campo naquela partida? O que você trouxe, que o Jorge Jesus passou para os jogadores também para passar para os seus comandados no jogo de hoje? E eu sei que é cedo para pensar nisso, mas como você está trabalhando essa possibilidade de repetir o feito dele em 19, de conquistar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada, uma coisa que pouquíssimos clubes conquistaram no futebol brasileiro na história. Obrigado. Muito fácil responder a tua pergunta. Vitória, segunda-feira. É a única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda, longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro e falta muita coisa. E eu evito, claro, por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda, é muito mais experiente, tem muito mais títulos, muito mais história, e eu tô começando a mim. Nunca façam isso, que não posso... não cometam esse erro comigo, porque é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando. Felipe, você falou há pouco tempo em 2 perguntas aqui, questão de neutralizar. Você vê, né? Que resposta do Felipe Luiz, cara. Resposta inteligente, né? Ele tá certo, cara. Ele quer fazer a história dele, meu irmão. Não dá pra ficar comparando ele com o JJ, não, irmão. Esquece isso. Os caras na coletiva, eles perguntar do jogo, das partidas, o que é perguntar de Jorge Jesus, meu irmão? Fala sério, né, você? Tá de brincadeira, né, mano? As armas do Internacional e principalmente dos jogadores que estão se reinventando. Mas nas 2 partidas que você fez, tanto no Maracanã quanto no Internacional, uma das principais armas que você teve foi o teu meio de campo. Você mexeu nesse meio de campo. Você teve a volta do Arrascaeta, que você falou, e você teve o Jorginho, que deu essa mobilidade lá no jogo de ida. Só que no jogo aqui, do Beira-Rio, um cara se destacou e eu queria que tu falasse dele, do Saul. Que jogo que o Saul fez hoje. Mais um, né? Estou muito feliz por ele. Tava 3 meses sem jogar, de férias. Estreou com 3 treinos e hoje fez o seu segundo jogo de 90 minutos completíssimo. E essa relação com o Jorginho foi muito rápida, porque eu olho muito como as duplas, essa relação ela funciona, e ele entendeu muito rápido a maneira que o Jorginho tem de jogar. Parece que estão jogando junto há muitos anos, né, cara? O entrosamento dos dois é fabuloso. E se complementam muito bem. E é mais uma opção para volante. E tô muito feliz pelo jogo dele. E ainda sei que ele tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir. O jogo dele já foi melhor hoje do que o primeiro. E o Saul que eu conheço ainda tem muito mais ainda para dar. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, aproveitar que você falou do Saul, queria te perguntar sobre outro jogador, que é o Léo Pereira, que você já falou algumas vezes que é o melhor zagueiro do Brasil. E ele está muito próximo da sua primeira convocação para a seleção brasileira. Ele está na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. Eu queria que você falasse sobre a fase que vive o Léo Pereira, que é um dos seus homens de confiança lá na zaga. E se você tem algum conselho para dar para ele, você que também já foi da seleção brasileira. Obrigado. O Léo, eu já falei para vocês, é um cara que passou por tudo aqui no clube. Muitas pessoas esquecem, mas era titular do time campeão da Libertadores de 22. Um cara que foi vaiado, foi criticado, que deu a volta por cima sozinho, ele, sem ajuda de ninguém,
jogando, treinando, se dedicando, e hoje, na minha opinião, como eu falei para vocês, melhor zagueiro do Brasil, completíssimo, canhoto, dificílimo de achar no mercado, um cara desse nível, na qual hoje se credencia, como você falou, para ser uma das opções para a seleção brasileira. Eu particularmente não quero que vá ninguém, mas se for, que sejam felizes. A nação não quer. Felipe aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória, pela classificação. Felipe, sem querer personificar essa classificação e essa vitória, tá? Assim, mas eu quero te perguntar sobre o Arrascaeta. Entra ano, sai ano, o Arrasca é decisivo. Muitos altos no Flamengo, alguns baixos que ele consegue superar. Um meia na essência, mas também um goleador, tanto que é o artilheiro do time na temporada e está muito próximo do número de gols que ele fez em 2019. Diante disso, você que o conhece tão bem como companheiro e agora como seu comandado, quão grande é o Arrascaeta, quão importante é o Arrascaeta para você e para o Flamengo? Obrigado. Vocês conhecem muito o Arrascaeta, que entra no campo, pega a bola, faz as suas jogadas, é um cara com números, né? Sempre, quase toda a temporada passa de 10 assistências e 10 gols. Isso é muito difícil no futebol, você achar a gente meias nesses números. E é um jogador diferente, mas eu vejo outro tipo de Arrascaeta, né? E desde que eu cheguei aqui, tem uma liderança silenciosa, uma liderança muito forte dentro do vestiário. Não é só capitão pela... Como é que eu falo? Pela... antiguidade, né? Como é que fala? Antiguidade, tá certo. Antiguidade, Não é só por isso, é um capitão porque ele fala, cobra, é o primeiro a fazer, o primeiro a treinar, é o primeiro a puxar todos os companheiros para que façam também, e o cara que mais, talvez dos companheiros que eu tive aqui, um dos mais ambiciosos que eu tive como companheiro e agora como jogador aqui do Flamengo. Por isso, não é coincidência que está nessa fase, e eu estou muito feliz porque ele está vivendo talvez a melhor fase da carreira na minha mão. E eu estou conseguindo fazer com que ele se sinta muito confortável, que ele possa correr na hora certa e correr bem, e está dando resultado, e espero que ele continue assim.